Grupo Espírita Amadeu Ferretti apresenta a palestra com o tema Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, pelo expositor Ricardo Delamare, do Núcleo Espírita Leon Denis. Irmãos, irmãs, muita paz, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, aos nossos corações. Que todos os irmãos desta instituição possam receber desse mestre de amor a sua misericórdia. Uma pequena mensagem antes de fazermos a nossa oração. No ponto em que estamos, a inteligência está bastante desenvolvida para permitir ao homem julgar criteriosamente o bem e o mal. E é também neste ponto que a sua responsabilidade é mais seriamente comprometida, porque não mais se pode dizer o que dizia Jesus: perdoai-lhes, Senhor, pois não sabem o que fazem. Ser espírita não é ser nenhum religioso, é ser cristão. Não é ostentar uma crença, é vivenciar a fé sincera. Não é ter uma religião especial, é de ter uma grave responsabilidade. Não é superar o próximo, é superar a si mesmo. Não é construir templos de pedra, é transformar o coração em templo eterno. Oremos, irmãos, a esse mestre de infinito amor e misericórdia, para que o seu amor nos envolva, para que haja paz em nossos corações, aquela que ele nos dá, diferente do mundo. Mestre, aqui estamos reunidos, agradecendo sempre a tua bondade, o teu amor, a tua misericórdia para conosco, criaturas pequeninas, que ainda precisamos avançar muito em tua direção. Mas nós já estamos, Senhor, conscientes e despertos de nossas responsabilidades. Por isso nos aproximamos de ti. Por isso buscamos, para que tu possas trazer aos nossos corações as energias profundas e necessárias para que as nossas almas possam encontrar ressonância contigo. Abençoe-nos em nossos esforços e que Deus, nosso Pai, possa também compadecer-se de nossas lutas, abençoando-nos em nossos esforços. Que a tua misericórdia, Senhor, seja nossa, agora e sempre. De outubro de 1804. Nascia em Lyon, França, Hippolyte Léon Denisard Rivail, que, aos 50 anos de idade, iniciaria a sua grande missão no planeta. Traria esse mensageiro do Cristo, o Consolador prometido pelo mesmo Cristo há mais de 2000 anos atrás. Hippolyte Léon Denisard Rivail adotou o pseudônimo de Allan Kardec. E hoje gostaríamos de prestar uma pequena homenagem a esse missionário divino, ao nosso mestre de Lyon,
Mas não o faremos apresentando uma biografia de sua vida. Não. Apresentaremos um momento de luta, de trabalho, de sacrifício, em que o nosso irmão se encontrava, dentre tantos que ele teve que enfrentar. Mas esse, em especial, dirige-se a uma de suas obras, o Livro dos Espíritos. E nós precisamos, inclusive, observar e ver que a misericórdia dos céus não deixa nenhum de seus trabalhadores ao abandono. Eu gostaria de falar aos meus irmãos e apresentar aos meus irmãos do livro O Espírito da Verdade, uma mensagem do nosso irmão Hilário Silva. É a lição 52 desta obra, cujo título é Há um Século. E eu gostaria de homenagear Kardec e a todos os nossos irmãos de codificação de doutrina dos Espíritos, narrando essa pequenina experiência de nosso mestre Allan Kardec. Allan Kardec, como todos nós sabemos, é o pseudônimo adotado por Hippolyte Léon para apresentar à humanidade, depois do Cristo, a maior de todas as bênçãos divinas de Deus nosso Pai, a doutrina dos Espíritos. O último recurso de luz, de sabedoria, para que os homens possam encontrar por si mesmos o caminho da redenção e da sublimação de suas almas. Era uma triste manhã de abril de 1860. Allan Kardec estava exausto, acabrunhado, e fazia muito frio. E embora, irmãos, a doutrina dos Espíritos e a Sociedade Espírita de Paris já estivesse com a consolidação realizada e a venda de livros promissora, né, pelo despertar do interesse pela busca da sabedoria que a doutrina dos Espíritos já deixava transparecer de suas obras, escasseava os recursos, o dinheiro para a obra gigantesca que ainda estava nas mãos de nosso irmão Kardec. E que os espíritos superiores aguardavam a conclusão. Ao sabor das minhas emoções, irmãos, a pressão aumentava. Nosso irmão também enfrentava, nesse momento, uma grande batalha pessoal, intransferível. Enfrentava missivas sarcásticas, e estas avolumavam-se sobre a mesa. Kardec, como todo homem, diante do esgotamento, diante da luta, o nosso irmão apresentava-se um pouco mais desalentado.
Neste instante chega a sua paciente esposa, Madame Rivaio, a doce Gabi, como é conhecida, e entrega a Kardec uma encomenda cuidadosamente embalada, apresentada. O professor abriu o embrulho. Encontrou em primeiro lugar uma carta singela. Ele então pôs-se a lê-la. E esta missiva, irmãos, textualmente, dizia o seguinte: Senhor Allan Kardec, respeitoso abraço. Com a minha gratidão, remeto-lhe o livro anexo, bem como a sua história, rogando-lhe, antes de tudo, prosseguir em suas tarefas de esclarecimento da humanidade, pois tenho fortes razões para isso. Sou encardenador desde a meninice, trabalhando em grande casa desta capital. Há cerca de 2 anos, casei-me com aquela que se revelou minha companheira ideal. E quem não encontra, irmãos, na vida, né, momento de grande felicidade, quando o Cupido nos flecha o coração e nos apresenta aquela companheira ideal, aquele nosso sonho. Não é assim que acontece? E a mesma coisa. O nosso irmão, né, casou-se com uma companheira que para ele era a sua alma gêmea. Continua a missiva. Nossa vida corria normalmente e tudo era alegria e esperança. Quando, no início deste ano, de modo inesperado, minha Antoinette partiu desta vida, levada por sorrateira moléstia. O que acontece, irmãos, conosco, quando os nossos sonhos são interrompidos, quando as nossas esperanças são abaladas, quando aquela vida que corria sorridente, feliz, prazerosa, depara-se com a morte. O que será que aconteceu com o nosso irmão? Será que é a mesma coisa que nós pensamos? Meu desespero foi indescritível e julguei-me condenado ao desamparo extremo. O mais grave vem agora, no texto desta missiva. Sem confiança em Deus, sentindo as necessidades do homem do mundo e vivendo com as dúvidas aflitivas de nosso século, resolvera seguir o caminho de tantos outros ante a fatalidade. Irmãos, aí nós temos um irmão frágil na sua confiança e na sua fé em Deus, sentindo ainda as necessidades do homem, da vida conjugal, das necessidades do amor, de uma relação que lhe traga alegria e felicidade. E vivendo com as dúvidas aflitivas do nosso século. Dúvidas estas, irmãos, que se refere justamente à morte,
as dores. E aí, sem confiança em Deus e diante das dúvidas que a vida enchera seu coração, resolvera seguir o caminho de todos os outros. Que caminho é esse? Que diante da fatalidade, diante da dor, muitos buscam, muitos recorrem. Não são todos, mas alguns realmente não sabem enfrentar as provações. Não têm a coragem e a determinação para o enfrentamento, para a luta. A prova da separação vencera-me, continua o nosso irmão. E eu não passava agora de trapo humano. A ausência do ser amado o aniquilara profundamente, o abatera, o desanimara, o destruíra em suas esperanças, em suas fantasias, em suas ilusões. E ele se deixara se transformar num trapo humano. Faltava ao trabalho e meu chefe, reto e ríspido, ameaçava-me com a dispensa. Minhas forças fugiam. Namorara diversas vezes o Senna e acabei planeando o suicídio. Essa é a fuga que muitos que não têm confiança em Deus e ainda não têm a compreensão e o entendimento dos objetivos e das finalidades sagradas da vida, quando se veem abatido por uma dor extrema, logo recorrem, ao abandono desse sofrimento, tentando a fuga pelo suicídio. Seria fácil o nosso irmão mergulhar no Sena. Eu não sei nadar, dizia ele. Sucediam-se noites de insônias e dias de angústia, quando em uma madrugada fria, quando as preocupações e o desânimo me dominaram mais fortemente, busquei a ponte Marie. Olhei em torno, contemplando a corrente. E, ao fixar a mão direita para atirar-me, toquei um objeto, algo molhado, que se deslocou da amurada, caindo-me aos pés. Irmãos, comecemos a observar a atividade do mundo espiritual em socorro a todos os que, enfrentando amargura e sofrimento, não conseguem forças para continuarem vivendo e buscam a fuga, como no caso que nos está sendo apresentado nesta mensagem. Quando o mesmo deslocou-se para a murada e a tocou, caiu-lhe aos pés, fala ele. Surpreendido, distingui um livro que o orvalho umedecera. Tomei o volume nas mãos e, como somos curiosos, embora estejamos no sofrimento, na dor, mergulhados em desespero, procurou o nosso irmão a luz motiça de um poste vizinho e pôde ler, logo no frontispício, entre irritado e curioso. Ele leu apenas uma pequenina frase. Esta frase dizia assim: esta obra salvou-me a vida. Leia-a com atenção e tenha bom proveito. Assinado A. Laurent.
Esta obra salvou-me a vida. Leia-a com atenção e tenha bom proveito. A. Laurent. Estupefado, li a obra, o Livro dos Espíritos, ao qual acrescentei breve mensagem. Volume esse que passo às suas mãos abnegadas, autorizando o distinto amigo a fazer dele o que lhe aprouver. Esta é a missiva que Kardec leu. E a obra era o Livro dos Espíritos, que o nosso irmão, ao debruçar-se sobre a amurada para o ato de perturbação que o dominava, caindo-lhe aos pés, ele a leu. Nessa missiva ainda constavam da mensagem agradecimentos finais, a assinatura, a data e o endereço do remetente. O codificador, então, nosso mestre, Allan Kardec, desempacotou e encontrou um exemplar de O Livro dos Espíritos, ricamente encadernado, em cuja capa viu as iniciais do seu pseudônimo e na página do frontispício, levemente manchada, leu com emoção não somente a observação a que o missivista se referira, mas também uma outra mensagem em letra firme. Dizia o quê? Essa mensagem: salvou-me também. Deus abençoe as almas que cooperaram em sua publicação. Joseph Perrier. Fazendo um resumo, irmãos, num momento difícil da vida de Kardec, quando escasseavam os recursos para que a obra pudesse ter continuidade, quando seu coração encontrava-se desalentado, abatido, eis que lhe é entregue um volume que contém esta missiva e ainda por cima 2 declarações de que o Livro dos Espíritos foi capaz de salvar tanto a de nosso irmão A. Laurent quanto Joseph Perrier. E acredito, irmãos, e vocês também, que abaixo dessas 2 assinaturas, hoje, o Livro dos Espíritos deve conter outras milhares de assinaturas abaixo de A. Laurent e Joseph Perrier. Encontra-se a minha, Ricardo Delamare. E digo, salvou-me também esta obra, a vida, em um momento de desequilíbrio e perturbação. E assim, irmãos, é que nós precisamos entender a grande obra do codificador da doutrina dos Espíritos, o sentido profundo de cada uma delas na vida de todos nós. E ainda por cima, como eu chamei a atenção anteriormente, Kardec se encontrava em um momento de grande abatimento. Quem providenciou para que esta obra chegasse às suas mãos? E o que nasceu no coração de nosso irmão recebendo essas 2 mensagens
de vida, que a obra que ele codificou salvou. E hoje, quantas milhares mais não foram salvas? Esta é a homenagem que devemos prestar a Allan Kardec. A verdadeira homenagem é aquela em que nós abraçamos a doutrina desse mestre, Allan Kardec, e dela nos aproveitamos para que possamos libertar-nos de nossos erros e de nossos enganos. Esta é a homenagem maior que qualquer espírita cristão, hoje, em 2020, pode realmente apresentar à memória de Allan Kardec. E após a leitura da carta providencial, o professor Rivaio experimentou nova luz a banhá-lo por dentro. Nova luz. Esse foi o poder da encomenda que chegou às mãos de nosso Allan Kardec. Novas esperanças. Aconchegando o livro ao peito, raciocinava Kardec, não mais em termos de desânimo ou sofrimento, porquanto, se vocês se lembram, o agradecimento era para as almas e para a continuidade da obra que estava salvando vidas e que Kardec com certeza não fazia ideia, mas que agora, alimentado, pela alegria e pela felicidade de ver o resultado, já não mais pensava em termos de desânimo ou sofrimento, mas sim na pauta de radiosa esperança. Esperança. Era preciso continuar, desculpar as injúrias, abraçar o sacrifício e desconhecer as pedradas. É sempre necessário, irmãos, diante da obra que realizamos em nome do Cristo, como ele o fez, entendermos que diante de toda a perseguição, diante de todas as dificuldades, diante das dores, inclusive, que possam se abater sobre as nossas almas, nós precisamos continuar sempre, sem desânimos, desculpando os que nos ofendem, os que nos agridem, abraçando o sacrifício e a renúncia, muitas das vezes penosas para a alma do trabalhador cristão. Esse é o caminho, é o objetivo. E para isso é que os nossos benfeitores e amigos espirituais muitas das vezes colocam em nossas mãos uma mensagem, uma página, um livro, para que nós possamos encontrar a força de que necessitamos para não desertarmos da obra maior, que é a de iluminação e sublimação de nossas almas. Diante agora do espírito de Kardec, turbilhonava o mundo necessitado de renovação e consolo. E para nós espíritas, que enfrentamos também as lutas sacrificiais, não podemos esquecer de que, como instrumentos do Consolador prometido, a nossa obrigação também é continuar espalhando em torno de nossos passos a renovação, o consolo, renovar esperanças, enxugar lágrimas, alimentar os desanimados com energias renovadas e tudo aquilo que o Senhor Jesus veio nos ensinar através do seu Evangelho, que é a obra de caridade e de amor que possamos prestar aos nossos irmãos de humanidade. É assim que precisamos reagir,
e o mundo espiritual, os nossos benfeitores e os nossos amigos estão sempre nos movimentando, trazendo-nos a bênção do reconhecimento de nossas obras, para que possamos marchar como soldados valorosos, mantendo o bom combate e as lutas. Allan Kardec levantou-se da velha poltrona, abriu a janela à sua frente, contemplando a via pública onde passavam operários e mulheres do povo, crianças e velhinhos no seu afã diário. O notável obreiro da grande revelação respirou a longos haustos aquela atmosfera renovadora para a sua alma. E antes de retomar a caneta para o serviço costumeiro, levou o lenço aos olhos e limpou uma lágrima. A sensibilização de nosso irmão Allan Kardec deve ser a nossa nos dias atuais. Que possamos também colocar em primeira linha a nossa preocupação em levar aos nossos irmãos de humanidade as lições imorredoras que o Consolador prometido, a doutrina dos Espíritos, através da pena de Allan Kardec, que enche os nossos corações de conhecimento e sabedoria. Enxuguemos as nossas lágrimas e continuemos, irmãos, perseverantes na obra de amor e caridade, na certeza de que o Mestre só espera que cada um de nós dê continuidade à tarefa, cheio de fé e de esperança e de amor. A mensagem, como eu disse no início, é de Hilário Silva. Abençoe-nos o Senhor. Que Jesus, nosso Mestre, e Deus, nosso Pai, possam abençoar-nos em nosso encontro e em nossas lutas, fortalecendo-nos sempre para o bom combate. E que possamos, irmãos, ter a atenção necessária para o cumprimento de nossas obrigações, de nossos deveres. Que possamos estar com esse Mestre iluminando sempre a nossa consciência. Que toda essa verdade, que toda essa luz possa encontrar em nossas almas o espelho, que possam ser refletidas a favor das regiões sombrias de lágrimas e sofrimento. Que possamos representar esse Mestre, que possamos louvar esse Mestre Kardec, que possamos ser representantes dele diante de nossos irmãos, quando então, e realmente, as nossas homenagens terão a força e o poder do convencimento e da luz que liberta e esclarece. Assim, irmãos, que Deus nosso Pai, que Jesus, nosso amado e divino Senhor, possa estar sempre conosco, alimentando-nos o coração de esperança e de fé. Que Deus nos abençoe a todos, agora e sempre. Que assim seja. Convidamos a todos para assistirem à nossa próxima palestra, dia 12 de outubro, às 18 horas, com o tema Meu Reino Não É Deste Mundo, capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, pela expositora Juliana Maxud, do Centro Espírita Luz e Verdade. Aguardamos vocês!